Boa tarde, doutor Saulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de algo que nessa pandemia o povo que mais fez, vamos ver. Comeu. Comeu, dormiu e muitos ainda intensificaram a prática de esporte, né? Graças a Deus nós tivemos também né, esse ponto positivo aí da pandemia. Muitas pessoas intensificaram aí, né, na atividade física, individual. Né, mas intensificaram sim, a gente tem visto. Estava vendo uma reportagem que não tinha nem bicicleta mais para vender. Exatamente, é um mercado que ficou super aquecido, né, na pandemia. Muita gente procurando bicicleta para comprar. O mercado de tênis também cresceu, porque muita gente querendo caminhar, correr, né, fazer atividade ao ar livre. Então a pandemia, assim, tem, claro. E comeu também. Isso com certeza. É o que eu digo. E isso realmente aconteceu, porque né, a pessoa acaba ficando em casa, recluso, né? Então a alimentação acaba sendo o alvo, né? E eu percebi, doutor, que na época de pandemia, né? Eu recebia de várias pessoas, estou fazendo refeição, né? Estou fazendo salgado, tal, gente que não tava, né? E aí, como que é? A pessoa precisa estar abrindo uma empresa? Tem alguma situação? Hoje, para esse tipo de empresário, né, que a gente diz um MEI, né? Tem a questão aí do microempresário individual, né, para a pessoa se regularizar, poder fazer os recolhimentos, né, e contribuir para a previdência, contar com uma aposentadoria. Então nós temos essas opções hoje, né, de regularização desse tipo de empresário pequenininho, né, assim como manicure, né, cabeleireiro. Então tem essa opção. O que a gente percebe é, com a pandemia e essas pessoas muitas vezes ficaram desempregadas, né, e tiveram que se socorrer de alguma forma para tentar, né, sobreviver a esse período crítico. As pessoas começaram a fazer salgado para vender, a fazer marmita, né? Então, assim, o campo da alimentação aumentou bastante. Então, nós tivemos assim um superaquecimento no setor alimentício, só que, consequentemente a isso, nós tivemos também aí pessoas que foram assim fazendo sem pensar que poderia, né, ter algum tipo de problema em relação a isso. Porque se você for analisar, eu vou começar a fazer comida em casa para vender. O que eu faço em casa, faço um pouco mais, né, e acabo vendendo. Mas não é bem assim que a coisa funciona quando você se propõe, né, a empresariar uma atividade. Né? Então, eu tive aqui algumas situações, inclusive de pessoas próximas, onde, por exemplo, a pessoa foi comer uma coxinha de festa, né? Essas menores, e estourou na boca. Né? E aí? Né? O porquê que isso acontece? É claro, né? Existe um problema na industrialização do alimento. Tá? Então, especificamente a esse problema, a gente sabe que na hora ali de fazer, né, de empanar ali, de fazer a coxinha, pode pegar ar e depois com o processo, né, da fritura, esse ar fica encampado ali embaixo daquela camadinha, né, da coxinha, e a hora que você vai bater na boca ela explode, né? E pode machucar, pode ter ferimento na pessoa, né? E como evitar isso, né? Então, por conta dessa situação real que aconteceu, a gente foi conversar com pessoas, né, do ramo, para entender esse processo industrial, né? Então a pessoa falou que na hora de fazer essa coxinha, tem que tomar muito cuidado na hora que passa ela na farinha ali, né? Para não deixar esse ar entre a massa e a farinha, né? Espremer bem e tal, né? Pressionar para tirar todo esse ar, para que isso não ocorra. Né? Então, assim, é um procedimento muito simples,
né, de Mas um que- alimento simples. Mas as consequências Exatamente, pode ter, né, realmente consequências aí graves, porque atinge, querendo ou não, né, a integridade física de quem está ingerindo aquele alimento, né? E nós também temos observados aí algumas decisões onde as pessoas estão procurando muitas vezes esses alimentos, né, de pessoas que não eram do ramo, né, e começaram a trabalhar nisso para sobreviver. E muitos estão cometendo alguns erros assim bem básicos, né? Você faz uma comida e geralmente você tem que fazer toda aquela limpeza de alimento e as pessoas às vezes não estão, né? Eles não estão procedendo com a limpeza. Quanto corpo estranho a gente acha na alimentação? Exatamente. Salada que tem às vezes algum bichinho, alguma coisa, né? E o simples fato, né? O simples fato de você encontrar um objeto estranho na comida já é o suficiente para causar aí até mesmo uma condenação em dano moral, né? Então assim, tem tribunais entendendo que você não precisa ingerir o produto, né? Só o fato de você encontrar o produto naquele alimento, né? naquela comida que você está consumindo, isso já é suficiente para caracterizar ali um dano moral, porque você colocou em risco já a integridade física daquela pessoa, né? Independente se ela comeu ou não, né? Mas ela foi exposta ao perigo. Então eu acho que é isso que as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado na hora de, eu vou me aventurar a fazer, né? Eu estou precisando, isso daqui é simples, mas não é porque é simples que você precisa ser relapso, né? Então a gente também orienta nesse sentido, tome muito cuidado, né? Porque você é pequenininho, né? Nós não estamos brigando aqui com uma indústria de alimento, né? Com uma Coca-Cola, a gente não está brigando com uma indústria de alimento, nós estamos brigando com uma pessoa que está lutando para sobreviver. E às vezes pode se queimar, né? Exatamente, né? E também pode se complicar, né? Porque você imagina, numa situação como essa da coxinha que aconteceu, se a pessoa tem um problema no céu da boca, na garganta, no dente, a responsabilidade. Né? E aí? De quem é essa responsabilidade? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tudo que a gente vai mexer com a integridade física de pessoas, tem que né? tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Porque o dano moral é subjetivo, né? Pode ser que isso afete a mim, mas não afete a você. Então, e aí chega no Poder Judiciário, a gente sabe que é frio. Ele vai analisar a situação que, ao ver dele, né, muitas vezes isso ocorreu ou não ocorreu. Então, para as pessoas que estão, né, essa situação, nessa euforia, né, de se empresariar, de ter um próprio negócio e fazer acontecer, né, para também conseguir sobreviver nesse período crítico, tomar bastante cuidado com essas situações para não ser surpreendido lá na frente. Porque eu falo assim, né? É dos dois lados, não é verdade? Tanto daquele que está fazendo o alimento, como aquele. Uma amiga minha outro dia, eu falei, mas não é possível. Ela falou, não, Solange, era. Ela foi comer uma feijoada e encontrou uma mini cobrinha na feijoada. Nossa! E ela estava, né, num serve aí. Ela ficou com vergonha de falar, falei, onde você viu isso? Não, eu acho que também essa questão do falar é importante. Não é? E a gente fala assim, muitas vezes você toma esse tipo de atitude de falar, não para ir lá tirar satisfação, ou até mesmo, não vou pagar, algo do tipo, né? Nada disso. Não, mas a pessoa precisa saber, porque muitas vezes o próprio proprietário do estabelecimento ele não fica na cozinha acompanhando o processo, né? Ele tem funcionários e erros existem. A partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, você está propenso a errar. Então não é porque você errou que não pode ser corrigido, né, e tal. Então eu acho que é como a gente fala, tudo é questão de bom senso. Tudo, né? E você dar esse feedback muitas vezes para o empresário é importante para que ele possa corrigir e não aconteça mais.
né? Então isso é importante. Antigamente a gente encontrava, né, mesmo que fosse um cabelo em alguma coisa, né, a gente até brincava que ia ser mais caro, não fala que tem cabelo porque vai ser mais caro, né? Mas hoje não, hoje né, a gente sabe que existem alguns pré-requisitos para o setor alimentício principalmente, e eles devem ser observados, tem que tomar cuidado, né? A saúde da pessoa que está em jogo. Então acho que cabe um alerta, né, para quem está partindo para esse ramo de atividade, né, para tomar esses cuidados básicos para que lá na frente também não seja não tenha as consequências, né? É dos dois lados, né? Você que está aí começando, né, com isso, e também outro dia mesmo eu fui num restaurante, meu copo veio todo meio, né? Aí quem tá do meu lado assim, mas a Solange é chata. Não é. Eu chamei o garçom e falei, olha, eu não vou tomar nada nesse copo. O copo tava todo sujo. Sim. Então eu acho assim, todos nós temos que fazer a nossa parte. Sim, sim. Não é se verdade? cada um fizer a sua contribuição, aí a gente fala que todo mundo é uma corrente, né? Faz parte dessa corrente. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a corrente vai funcionar, vai girar. Né? Então, muitas vezes a pessoa fica com um pouco de receio, fica com um pouco de vergonha. Isso, mas não pode ter. Não pode, não. É uma coisa normal. Né? Como eu falei, a pessoa que se sujeita a fazer algo, ela está sujeita a errar. E errar é humano, né? Agora, insistir é que é o problema. Né? Mas se a pessoa souber disso, né, tiver esse feedback aí do cliente, é ótimo. É ótimo. Então, você também que está querendo aí começar com algo novo, né? Como o Dr. Saulo falou, primeiro tem que saber tudo certinho, o que é de acordo com o ramo daquilo que você vai fazer. Fazer uma pesquisa, né? Exato, se inteirar primeiro daquilo. Do que não? Vamos começar. Né? Porque a gente sabe que muitas das pessoas que começaram a empresariar foi com pouco recurso. Foi, né? Claro. A gente conhece N pessoas que se aventuraram a abrir o próprio negócio, mas com recurso pequeno. E muitas vezes a pessoa, vamos começar e a gente vê o que dá. Não né? é assim, não. Exatamente. Então aí lá na frente ela acaba se deparando e fala, eu não me preparei, eu achei que eu fosse precisar de menos investimento e precisei de mais. E aí simplesmente o pouco que ela tinha evaporou, né? Se perdeu. Né? Doutor, muito obrigado, tá? Então fica a dica aí para você que também está querendo começar com algo ou já começou e vê que a coisa não está andando, procura um profissional e procura saber tudo que está dentro da sua área, tá? Porque esse foi o nosso momento empresarial com o Dr. Saulo.